Ontem, no finalzinho aqui, das 12 horas de adoração, eu falei algo. Vou falar de novo. Tinha gente que não estava. Quando você vai... Isso serve para a hora de orar, qualquer coisa. Quando você vai cantar um louvor para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, você precisa imaginar o que você vai fazer. Então, se você vai cantar, se você vai adorar Jesus, você precisa imaginar Ele. Não é todo mundo que tem visão aberta, que vai ver Ele o tempo todo, 24 horas. Não é muito fácil ver Ele. Não é sempre que Ele, se revela. E às vezes Ele se revela de formas diferentes. Então, quando você vai adorar, você precisa imaginar Ele. Mas, pastor, como assim? Eu vou imaginar Jesus? Você vai imaginar Jesus. Do mesmo forma que tem um monte de gente que não precisa nem imaginar o diabo, mas já vê o bicho cheio de chifre, capetão e tal. E assim, na Bíblia você não vê ele descrito dessa forma. Mas tem gente que imagina ele assim. A Bíblia fala que ele é um anjo de luz. E não um bicho cheio de chifre. Só que a Bíblia fala como que é Jesus. Principalmente lá em Apocalipse, quando João vê ele com o corpo glorificado. Tem várias formas que Jesus se apresenta em Apocalipse. Em cima de um cavalo branco, com vestes de rei, com vestes reais, com a veste glorificada, com as vestes salpicadas de sangue. Então você precisa pegar uma dessas descrições da imagem dele, e você precisa, na hora que você for adorar, por isso que eu falo, projeção aqui, data show, não serve para nada não, porque para adorar você fecha o olho. Por que você fecha o olho? Porque se você não fechar o olho, você não vai conseguir imaginar. Você precisa imaginar ele. Pastor, mas eu vou imaginar isso. Você vai imaginar. Que a Bíblia fala para você fazer isso. A Bíblia fala assim, do jeito que você pensa, é. A imaginação nada mais é do que um pensamento direcionado. Eu fiz um curso essa semana, meio que obrigado, fazendo mais 500 coisas junto com o curso. 4 horas de curso, uma coisa eu peguei. Falou assim, Vocês sabiam que a mente humana não foi feita para pensar? Já ouviram isso? Alguma vez? Foi a primeira vez que eu ouvi. Pelo menos dessa forma. A mente humana, nossa mente, não foi feita, ela não foi desenvolvida para pensar. Isso é o que os psicólogos falam, Ela não foi feita para pensar. Por quê? Porque a nossa mente, ela trabalha em cima de padrões de repetição. Então você não precisa ser muito inteligente para desenvolver uma atividade. Você só precisa ver alguém fazendo aquela atividade. Às vezes você precisa ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crente, quando a pessoa é crente, ela tem que ver umas 300 vezes. Paulo ainda fala, não me canso de repetir as mesmas coisas, porque crente é difícil. Quando você vê a pessoa fazendo uma atividade, daqui a pouco você está fazendo. Você chega aqui, eu vou limpar a igreja. Aí tem uma pessoa limpando. Aí você vai ver, ela pega um negócio lá dentro, pega outro, mistura um não sei o quê, pega o pano, bota e faz assim. Aí você vai, no automático, você está vendo a pessoa fazer, você vai e faz igual. Aí chega uma outra pessoa, vem, ela não vai, pega o pano, o balde, mistura, não, ela começa a fazer de outro jeito. Você já começa a olhar assim. Está errado. Não é que está errado, é que você aprendeu daquela forma, você aprendeu por repetição. Você não pensou. Você não parou, ficou olhando aqui, qual é o tamanho disso? Quantos metros quadrados? Quanto que eu vou precisar aqui do produto? Quanto que eu tenho que diluir? Qual o tipo de pano? O que eu posso fazer para dar brilho? É só o chão? Não, eu tenho que limpar o teto. Não, o que eu preciso para limpar o teto? Qual é o tipo? Quais são os instrumentos? O que eu preciso para fazer? Eu duvido que alguém que já veio limpar a igreja já pensou para limpar a igreja.
Não, você vem no automático, você vai fazer no automático, porque a nossa mente é feita para trabalhar por repetição. Tanto que a criança, ela cresce espelhando os pais, porque ela aprende por repetição. Então ela vai vendo o que os pais vão fazendo, ela vai imitar. Você acha que ela pensou para fazer o que os pais estavam fazendo? Não, porque a mente humana não foi feita para pensar. Foi feita para trabalhar por repetição. E tem muitas coisas que nós fazemos errado, porque nós não pensamos. Só que a mente humana foi feita para pensar. Desculpa os psicólogos aí. Cadê a psicóloga? Não está aí hoje, não? Não. Então, desculpa os psicólogos, mas a mente foi feita para pensar. Só que nós não pensamos. Aí você chega no trabalho, você já está acostumado a chegar, fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque você aprendeu aquilo e você vai repetir para o resto da vida. E quando nós pensamos, nós começamos a fazer coisas diferentes. Aí quando você estuda um pouquinho aí, principalmente os pais da administração, você vai ver que os caras, eles se tornam famosos por quê? Porque eles mudaram padrões. Hoje, eu estudei isso há 20 anos atrás. Tudo que eu estudei há 20 anos atrás não mudou uma vírgula na área de administração. Mas nem uma vírgula, mas mudou os nomes. Mudou os métodos, mudou as formas. É tudo a mesma coisa. Só que eles mudam algumas coisas, eles mudam os padrões e ganham dinheiro violentamente com isso. Então, quando você pensa, você muda padrão. Quando você muda padrão, você descobre coisas novas. Por isso que o Espírito Santo ele precisa de liberdade. Porque quem está preso está acostumado a fazer as mesmas coisas por repetição. Você tem hora para acordar, você tem hora para o café da manhã, você tem hora para almoçar, você tem hora para o banho de sol, você tem hora para tomar banho, você tem hora para janta, você tem hora para dormir, você tem hora para visita, você tem um padrão. Quem está preso, ele é doutrinado por padrão. Por quê? Porque ele recebeu padrões errados a vida inteira. Agora o pessoal acha que deixar ele preso dentro de 4 paredes bem pequenininha e apertada e dar novos padrões vai mudar os padrões errados que eles tiveram. Só que padrões, quando você está em fase de desenvolvimento infantil, juvenil e tudo vai criando caráter. Agora, você querer mudar o padrão depois de velho, não muda caráter. Para mudar o caráter depois de velho, só um cara chamado Espírito Santo de Deus. Por isso que o pessoal fica lá 10, 15 anos, 5, sai, e em uma semana volta para a cadeia. É 80% o índice dos que saem, e em menos de um ano eles voltam para a cadeia. Porque eles saem, mudou, saiu do padrão, veio aqui para fora, ele volta para os padrões antigos. E é por isso que nós pecamos também. Você está acostumado com uma vida de pecado, vem para Jesus, vai brigar agora para mudar o seu padrão que você aprendeu a vida inteira, que é um padrão voltado para pecado. Mas vira e mexe, você volta para o padrão antigo. Então a nossa luta é de padrões. Então a Bíblia fala assim, do jeito que você pensa, é. Os grandes evangelistas de cura, aí, homens e mulheres, que foram levantados aí nos últimos 200 anos da história da igreja, 200 anos agora recente. Você pega aí Billy Graham, Reinhard Bonnke, Daniel Kulenga, isso os recentes, que vivem no nosso tempo. Benny Hinn, fora os que já partiram, Catherine Kuhlman, não sei o quê, um monte de gente aí, é gente com força. Eles descobriram, você vai ler nos livros das biografias, você vai ver que eles descobriram coisas que estão na Bíblia e eles botaram em prática. Tem uma mulher, ela muito usada em cura, mas, violentamente em cura, e para ressuscitar mortos. Muito usada. 150, 160 anos atrás, mais ou menos. E ela ensina como que você deve adorar a Deus. E ela dá uns padrãozinhos para você adorar. Isso, se você for ver, está tudo na Bíblia, é um padrão, faz que funciona. Só que a gente não faz. Por quê? Porque você não pensa quando você vai adorar. A gente ficou 12 horas aqui. Eu duvido que alguém pensou para adorar.
Você vai no automático, você abre a boca e começa a cantar. Abre a boca e ora, abre a boca e dá glória. Mas você não pensa. E a Bíblia fala, do jeito que você pensa, é. Sabe por que a gente fica com medo? Sabe por que quando levanta luta, enfermidade, situações, às vezes a gente entra em desespero, fica com medo? Porque você não pensa. Que Jesus falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Ele está em mim, Ele está comigo. Você entra em desespero porque você não pensa que Jesus está com você. Porque desde pequeno nós somos ensinados a crer naquilo que nós vemos e podemos pegar. Isso é um ensino do diabo. Que ele vai materializar a nossa fé. Agora, se eu for ensinar desde pequeno que Jesus está comigo o tempo todo, e qualquer coisa que for acontecer, Jesus está ali para me ajudar, eu deixo de ter medo. Eu enfrento as situações de forma diferente, porque do jeito que eu penso, é. Então, quando você vai fazer as coisas no reino de Deus, eu ouvi uma vez um pastor falando assim, ele usou uma expressão que eu não gostei na hora. Depois eu fui pensar. E falei, não é que o cara até que tem um pouquinho de razão. O que ele fala? Ele falou assim, só que assim, ele falou de uma forma pejorativa. Por isso que eu não gostei. Mas depois o Espírito Santo vai me dar um outro entendimento diferente do dele. Ele fala assim, o reino de Deus são para os inteligentes, não é para os burros. Da forma que ele falou, achei que foi pejorativo, e foi. Porque se você for ver, no mundo, a grande massa dos cristãos são de pessoas sem instrução, sem ensino, sem nível superior, que não estão acostumados a pensar, estão dentro daquele programa de desenvolvimento humano de um governo que nós tivemos anteriormente aqui no país. Quanto mais burro, menos ensino, menos instrução, menos pensar, melhor, porque você consegue dominar e dirigir o gado, boi, né? Boi não pensa. Você só vai ali, grita, ele vai atrás, dá uma chibatada, ele vai, sai do caminho e volta. É assim que funciona. Só que parte do que ele quis dizer faz sentido. Porque se você for lá em Hebreus 11, 3, você vai ver que a Bíblia fala assim, pela fé nós entendemos. A fé traz entendimento. Quem tem entendimento é inteligente diante de Deus. Você pode ter um monte de conhecimento, ler 500 livros, não sei o quê, e não ter entendimento. A sabedoria só vem com entendimento. Você pode conhecer um monte de coisa, mas se você não entender, não serve para nada. E se você entender e não praticar, piorou, jogou fora. Do jeito que a gente pensa, é. Então os evangelistas de cura, o que eles faziam? E hoje tem escola de profeta, tem escola de não sei o quê, tem negócio de ativação de dom, tem ativação de unção, tem transferência de unção, tem não sei o quê, tudo está na Bíblia. Só que não é tão simples do jeito que o povo fala. O que o pessoal descobriu, botou para funcionar e funcionou? É assim, exemplo bem grotesco. Pessoa está morta. Aí você vai orar com ela. Você vai orar com a pessoa morta. Qual o tipo de oração que você faz para a pessoa morta? Para ela ressuscitar, né? Você não vai orar para ela conseguir emprego, né? É para ressuscitar. Jesus fala assim, tudo que pedires em meu nome crendo, o Pai vos concederá. Então o que é orar? É você pedir crendo. Você vai orar com o morto? Você vai orar como? Qual é a crença que você tem que ter com o morto? Que ele vai ressuscitar. Então, se você crê que ele vai ressuscitar, o que acontece com ele? Ele ressuscita. O crer está em qual parte do nosso corpo? Na mente. Então, do jeito que você pensa, Jesus falou isso, bem simples. Então, se você orar crendo que ele já está vivo,
Você vai falar igual Jesus. Lázaro dorme. Mas já tem 4 dias e fede. Ele está dormindo, rapaz. Cala a boca. Eu vou dar um grito e ele acorda. Jesus, quando foi orar, ele não orou com o cara que estava morto. Ele orou com o cara que estava dormindo. Essa é a fé. Do jeito que você pensa, é. Então Jesus, o caminho todo, ele está dormindo, eu vou lá para acordar ele. Se Jesus, não, mas ele já está morto, 4 dias, está fedendo, ele podia sapatear na frente lá que o bicho não ia levantar. Então, do jeito que você pensa, é. A pessoa tem um tumor. Exemplo, eu estava em Campinas, na viagem. Fui orar com um jovem. Ex-jogador de futebol, bichou o joelho, mas bichou de uma forma que o médico falou que ele nunca mais ia fazer exercício físico na vida. E realmente ele já estava há alguns anos sem fazer. E pense num crente incrédulo. Aí eu orei com ele em cima do púlpito, no final ele pediu de novo, porque ele não creu. Falei, acho que eu não recebi nada não, pastor. Mas eu vi o povo caindo ali, eu também quero. Será que dá para fazer de novo? Aí eu fui orar com ele. Aí o que eu fiz? O que está escrito na Bíblia. Do jeito que você pensa, é. Aí eu fiquei, o que você tem no joelho? Aí ele foi tentando falar, mas era tanta coisa que não adiantou muito não. Aí eu sei que a cartilagem tinha sido destruída, e não sei o que e tal, tendão. Aí eu tentei imaginar o que estava por dentro aqui da pele, do joelho dele, negócio. Na minha mente, eu imaginei que tinha uma enfermidade, algo preto dentro do joelho dele. E na minha mente eu imaginei ela sendo destruída. Como que eu destruí? Através de um comando. Eu botei na mente e materializei com o comando. Como que eu fiz o comando? Soprei. Na hora que eu soprei, eu já imaginei o joelho dele assim, todo bonitão por dentro. Músculo, nervo, tendão brilhando, tudo lindo. Nessa hora ele estava de pé e eu de joelho. Aí eu falei para ele, vai, bate o pé no chão. Ele, ai, aleluia, glória. Eu falei, bate o pé no chão, aleluia. Na terceira, filho, vai, ajoelha. Você falou como quiser, ajoelha agora. Aí ele perdeu o medo, ajoelhou. Eu falei, tá doendo? Não, então corre, vai lá, sobe a escada, volta. Aí ele deu um pulo mortal no púlpito, que era da altura do meu peito, voltou, pulou de novo, correu. Depois de 1 mês ele voltou lá no pastor, falou, pastor, eu fui totalmente curado e tal. O que aconteceu? Do jeito que você pensa? É. Eu só imaginei. A enfermidade que ele tinha, que ele nunca mais ia fazer exercício físico na vida, sumiu. Porque do jeito que você pensa, é. É difícil? Muito. É muito difícil. Mas é difícil com força. Sabe por quê? Na hora, passa 1 milhão de coisas na sua cabeça. Não estou falando a dele não, estava na minha. Pai, se eu orar e não acontecer nada. E se eu orar errado? O problema dele é esse, eu pensar que é outro. Ah, eu não sei o quê. Pai, eu estava com uma sede e vontade de ir no banheiro, tá? Eu falei, mas eu preciso tomar água. Oh, na hora de orar com o cara, tá? Porque eu já tinha orado com umas 20 pessoas. Eu preciso tomar água, preciso ir no banheiro. Tem uma coisa, amanhã eu tenho que voltar, vou dirigir 15 horas. Tá, então não tinha sentido a dor no ombro. Um monte de coisa vai passar na sua cabeça na hora. Por quê? Muita coisa que está no seu inconsciente, parece que o diabo vai entrar na sua cabeça, vai abrir a caixinha do inconsciente e vai começar a tirar coisas para não deixar você pensar. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer por repetição. Aí quando você faz por repetição, às vezes o problema de um não é o mesmo do outro. Mas por repetição você vai agir da mesma forma, do mesmo jeito, dançou, perdeu. Então do jeito que a gente pensa, é. Do jeito que você imagina, é. Então no momento da adoração, eu vou ler a Bíblia também. Os incrédulos eu vou ler a Bíblia ainda. É João 7,37. No momento da adoração, o que esse pessoal que se envolveu com curas, milagres, prodígios, maravilha. Mas quando eu falo que se envolveu com cura, é assim, ó. Tem um cara lá, John J. Lake,
durante o ministério dele, alguns anos de vida, que a unção veio e ele começou a operar na unção, foram 500 mil pessoas curadas. Isso registrado, fora os que não registrou. Que os caras armavam a tenda em determinadas cidades, vinha aquela multidão e orando, e orando, e orando. 500, sabe o que é você curar? 500, acho que nenhum médico que estudou e viveu até 150 anos vai conseguir curar 500 mil pessoas na sua profissão. O cara curou 500 mil enfermos. E assim, é enfermidade que você nem sabe que existe. Coisas terríveis. Então o que eu preciso entender? Que na hora que você vai adorar, você tem que pensar para adorar. Tem que pensar. Eu vou pensar o que na hora de adorar? Pastor, não é só fazer sentir arrepiar. Se não sentir arrepiar, você não faz não. Aí quando você arrepia, você aí começa a tremer, começa a doer, começa a queimar, dói rim, dói perna, dói não sei o que. Você acha que está passando mal? Está passando mal não. É quando a unção do Espírito Santo vem, ela tem uns padrões que ela trabalha. Um dos padrões, mais bobo e mais simples, é arrepio. O arrepio é como você sente do lado de fora, né? Quando tem alguma coisa relacionada ao mundo espiritual e você tem contato, arrepia. Tanto do lado do diabo como do lado de Deus, tá? Você sente um espírito mal chegando, você arrepia. Quando você sente um anjo, o Espírito de Deus, alguma coisa, uma profecia que é de Deus, que é o Espírito Santo falando, você arrepia também. Você tem que ter discernimento para saber se é Deus ou se é o diabo. Só que tem coisas que vêm por dentro. Então tem coisas que você vai começar a sentir sinais no seu corpo. Dor, vai queimar, vai tremer. Às vezes treme perna, treme mão, treme boca, treme zóio. Às vezes você não consegue ficar de pé. Porque o Espírito Santo vem, a carne não consegue resistir. E chega num ponto dele te jogar no chão, às vezes você consegue resistir. Você fica ali com o corpo, resiste. Eu fui lá pro retiro, o cara foi orar comigo, eu falei, eu não vou cair, 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 eu não caí. Com ele, quando foi o outro orar, eu caí. Porque eu não estava na minha mente, eu não vou cair, com o outro não. Foi embora. Só que por que eu caí? Porque eu comecei a sentir queimar dentro de mim, e eu quando sinto nos rins. Mas queima, dói, você vai inclinando. Nesse caso eu caí com a cara no chão, caí para frente. Tum! O pastor estava achando que eu ia cair para trás, quase não deu tempo de segurar minha cara para ir para o chão. Então do jeito que você pensa quando você vai adorar, você tem que pensar. Então qual que é o pensamento na hora da adoração? Você vai adorar quem? Jesus. Então qual tem que ser o seu pensamento na hora da adoração? Jesus. Se você for adorar Jesus, pensando no boleto que você tem para pagar, quem é o alvo da sua adoração? Boleto. Eu vou adorar Jesus pensando no meu filho. O alvo da sua adoração, o filho se tornou um ídolo. Porque na hora de adorar, ele roubou a sua atenção de Jesus Cristo. É muito sério isso, tá? Porque a Bíblia fala que nós, homens, seres humanos, somos especialistas em criar ídolos, em fazer imagem. Êxodo 20. Não fazer imagens, nem do que há em cima no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nos ares e nem nos mares. Você não pode fazer imagem de nada, porque isso vai roubar a adoração de Deus. Você tem duas formas de fazer imagem. Uma é com as mãos, a outra é com o pensamento. E você só vai fazer imagem com as mãos se antes ela existir no seu pensamento. Então, pastor, eu nunca fiz uma imagem. Mas você adora o Netflix, WhatsApp.
Facebook, no Instagram. Às vezes você adora um livro. Às vezes você adora o seu trabalho, o seu estudo. Às vezes você adora até você. Por quê? Porque você cria imagem. Porque do jeito que você pensa, é. E uma das formas de você saber se você está alinhado, se você é um verdadeiro adorador, se você está adorando em espírito e em verdade, é assim, ó, na hora de adorar, vamos pegar o momento do louvor, que é o que encaixa mais fácil na nossa mente com a adoração, porque adoração não é só o momento de louvor. Adoração é 24 horas. Mas o louvor é algo específico e direcionado. Na hora de adorar, você está pensando em quê? Ah, mas eu não penso em nada não, eu só estou cantando, aleluia. Então você não está adorando ninguém. Porque do jeito que você pensa, é. Não, eu estou cantando ali, pastor, mas eu estou sentindo dor, está doendo. Ai, essa dor não sai de mim. Às vezes você está emburrado, um quer falar com o irmão, vira a cara, acha isso, acha aquilo, um libera perdão, não sei o quê, está preocupado com o trabalho. Esse é um termômetro. Na hora de cantar o louvor, o que está roubando o seu pensamento, a sua mente, o seu coração de Jesus Cristo? Porque ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as suas forças, com todos os seus pensamentos. E quando você adora a Deus, ama a Deus, com toda a sua força, ele fala do físico. Quando ele fala do coração, ele fala do espírito. Agora, quando ele fala do seu pensamento, ele está falando da sua alma. Você só ama a Deus de todo quando nada rouba ele de você. No espírito, adorar em espírito é tomar uma decisão e não voltar para trás. Acabou, você não precisa nem pensar. Tomei a decisão, não volta atrás. Adorar com todas as suas forças é no seu corpo. Estou morrendo de dor, mas eu vou para a igreja. Estou com dorzinha de cabeça, vou para a igreja. Estou com enxaqueca, estou com câncer, vou para a igreja. Se você não estiver internado no hospital, vá para a igreja, porque lá é o lugar onde Jesus escolheu para manifestar os dons. Dentro dos dons tem um chamado lá, dons de cura. Fique em casa e continua doente. Na igreja é lugar de cura. Bem simples. Tem gente que está assim, ó. Filho começou a passar mal. Leva no médico, leva em outro médico, faz exame, mas não leva na igreja para pedir uma oração, para receber uma imposição de mãos e uma unção. Sabe o que vai acontecer com o filho? Ah, continuar doente. Dá um remedinho, melhora, volta de novo a enfermidade. Por quê? Porque a gente cria imagem, cria ídolos no nosso coração. Você não está focado naquele que cura. Porque se você tivesse, ficou doente, para onde você vai levar o filho? Para aquele que cura. É ele que você adora. É ele que está 24 horas na sua mente. Agora não é o trabalho. Eu tenho que pagar a conta. Não vou no culto porque eu tenho que trabalhar. Não sei o quê. Não é porque você trabalha na hora do culto, não. É porque você vai fazer outra coisa para ganhar mais dinheiro. Você cria imagens. Você cria ídolos. E quando a gente pensa, quando a gente pensa, materializa. Quando a gente pensa, acontece. Ele fala assim, ó. A fé, você chama a existência aquilo que não existe. Mas para você chamar, tem que existir. Se não existe nesse mundo físico, tem que existir aonde? Na sua mente. Do jeito que você pensa, é igual o jovem. O jovem estava lá, foi chamado para o emprego, pegou a carteira de trabalho, deixou em cima da mesa. À noite, no outro dia, vou levar a carteira de trabalho que eles pediram. Ainda estava na fase final lá de levar a documentação, não tinha começado a trabalhar. Está aqui, deixou em cima da mesa da casa. O pai crente, a mãe crente, ele crente, todo mundo crente. O que os crentes fazem? Vai dormir cedo. Para acordar cedo para orar. Foi todo mundo dormir cedo. A hora que acordou, acho que acordou ele e a mãe junto, chegou na mesa. Cadê a carteira de trabalho?
Sumiu. Já que não tinha nem cachorro em casa para comer a carteira. Sabe o que é sumir? Sumiu. Aí ficou o dia inteiro desesperado. Cadê a carteira? Cadê a carteira? Cadê a carteira? Sumiu, não sei o que e tal. Eu falei lá, eles pediram para levar amanhã sem falta, senão eu vou perder a vaga e não sei o que e tal. Falei, tem criança? Alguém entrou, pegou cachorro, papagaio? Não. Então só tem um que veio para matar, roubar e destruir. Quem é? O diabo. Ele que pegou a carteira. Aí o que você faz? A Bíblia fala lá em Provérbios 6. Se você prendeu o ladrão, o valente, ele é obrigado a te devolver 7 vezes mais. Então você já sabe quem é? Beleza. Vamos orar. Vamos prender. Vamos usar esse versículo para fazer ele te devolver a carteira 7 vezes mais o que ele te roubou. E vamos chamar a existência que não existe. Você está vendo a carteira em cima da mesa? Não. Você vai ver. Orou, a mãe junto, concordando. Eu só orientei. Não orei não. Orou, a mãe junto, concordando. De noite. Foram dormir. Mas sabe aqueles crentes ansiosos, desesperados e tal? Deu 20 minutos, foi na cozinha. Adivinha o que estava em cima da mesa? Carteira, apareceu. Do nada. Não tinha cachorro, papagaio, nada, ninguém. Apareceu do nada. Porque do jeito que você pensa, Só que isso você tem que treinar. O apóstolo Paulo fala que a nossa fé ela precisa ser exercitada. Ela é como um músculo, ela tem que crescer. Então você tem que exercitar. Então quando você vai adorar, você tem que pensar. Você precisa criar uma imagem. Qual é essa imagem? É que está lá em Apocalipse 1. Via ele lá com cabelos brancos, como Acã. Via ele com os olhos como chama de fogo. Da sua boca saía uma espada. Vestes de linho fino. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pés como latão reluzente. Aí você vai lá, ele está num cavalo branco. Aí não sei o quê. Tem várias imagens de Jesus Cristo. Eu já vi Jesus Cristo numa festa dançando. Com roupa de camponês. Creio, pastor, onde você criou? Tem na Bíblia, ele participava de tudo quanto era festa que tinha na Bíblia. Esse texto de João 7 aqui, ele está numa festa? 7h37, Lucas. Ele está numa festa, ele fala assim, ó, no último dia, o grande dia da festa. Então, do jeito que você pensa, então na hora de adorar, você tem que imaginar ele. Literalmente, criar uma imagem dele. Eu costumo ver ele na sala do trono. Eu vejo lá o trono, às vezes eu vejo os 24 anciões, os querubins, os serafim querendo entrar no cenário, eu vejo ele lá no trono. Trono do Pai. Sabe como que você vê o Pai? Você não vê o Pai com um corpo de homem. Porque o Pai ainda não tem corpo. O Pai é uma luz. Então é como se você visse uma bolinha de luz brilhando assim, ó. É só uma luz. O Filho não, o Filho tem corpo. Então o Filho está sentado no trono à direita do Pai, ele tem um corpo. O Pai é só luz. Tum, iluminou. Então é um trono de luz, é um trono de corpo. Quando chegar um pouquinho mais para frente, a luz vai vir sobre o corpo do Filho. O Filho vai se levantar e vai se sentar no trono do Pai. E você e eu, chamados de igreja, vamos nos assentar no trono do Filho. Tem gente que está assim, não, os 24 tronos, 12 para as 12 tribos de Israel, 12 para os apóstolos. Eu prefiro ficar com o de Cristo, que é o que ele falou que ia dar. Se quiser ficar num dos 12, o problema é seu. Para mim, os 24 já estão ocupados. Só que o trono do Filho vai desocupar para que a igreja sente à direita dele. Então, quando você tem que ter conhecimento da Bíblia, até para você imaginar certas coisas. Então, o que você vai pensar? Ele fala assim, ó, o reino de Deus são como crianças. Ele fala, o reino de Deus são das crianças. Ele vai dando uns detalhes. Se você não for como criança, você não entra no reino. Então, o que você já pode imaginar? Você como criança, entrando na sala do trono,
Jesus Cristo sentado, e você ali como criança brincando com ele, segurando na mão dele, brincando no pé dele e tal, ele passando a mão na sua cabeça. Isso na hora que você está adorando. Então você está cantando louvor, e o que o louvor faz? O louvor, que é adoração, ele é bíblico. O louvor que a gente cantou agora, que não está aqui na página, também não é esse. Qual é esse último que cantou? Tem que estar, ué. Está no repertório, foi eu que montei o repertório. Tem que estar. Esse buscar-me-ei e me achareis aí. Qual é o número? Não, qual é o número? 50? Ué, tiraram da pasta? Jesus. Na sua tem, Henrique? Na do Henrique tem, um cara organizado, esperto. Na do Henrique tem. Ó, exemplo. Na hora que você for cantar esse louvor ele é dividido em 3 partes. Uma é um texto de Jeremias. Buscar-me-ei, me achareis, se me buscares de todo coração. Quando Jeremias está falando assim, ó, buscar-me-eis e me achareis. Quem é que está falando? É o Jeremias que está falando? Se você buscar Jeremias, você vai achar Jeremias? Quem é que está falando? Jesus. Então, se você buscar Jesus e buscar de todo o coração, você vai achar ele, certo? Então, esse louvor é assim, ó. Para quem está tocando é difícil. Quem está tocando é outro universo, tá? Totalmente fora da caixinha. Porque se quem está tocando começar a fazer isso, não consegue tocar. Vai por mim. Não dá certo, não. Vai errar até não poder mais. Então ele está falando, busca-me. Quem está falando é Jesus. Jesus está onde? De acordo com Paulo. Assentado no trono, à destra de Deus. Então na hora que você está aqui cantando, você está imaginando ele lá, sentado, ele falando para você. Ó, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração, filho. Aí ele já vai para um outro texto de Provérbios. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Aí Jesus começa, isso dá para sentir arrepiar. Jesus começa a falar assim, ó. Sobe aqui. Vem me ver. E ele repete, ó. Sobe aqui. Vem me ver. Então na hora que você está adorando, do jeito que você pensa, então você começa a imaginar ele lá no trono falando, buscar-me-eis, me achareis, se me buscar de todo o coração. Os meus caminhos, o que eu tenho para você é muito melhor do que você acha que você tem. E ele fala assim, sobe aqui. Só que você está vendo ele falar. Na sua mente você está vendo ele falar. E quando você começa, quando você imagina, ó, quando chegou no eu te quero, ele fala assim, e eu te quero, e eu te busco, e eu te quero, e eu vou subindo. É Jesus falando, vem, sobe aqui, você está falando, eu te quero, Jesus, eu te busco, eu te quero, eu estou subindo, eu estou chegando aí. Isso é adorar. Não é simplesmente repetir uma frase, algumas palavras cantando. Não, aqui nessa adoração você está conversando com Cristo. Eu ia falar da mulher do fluxo de sangue. Depois eu ia para Efésios 5. Depois eu ia vir aqui para João. Agora já mudou tudo. É por isso que não adianta nem preparar a mensagem. Ó, adoração. Então você está imaginando ele falando com você. Se você me buscar, você me acha. Só que lá em Jeremias, se buscar, você me acha. Mas agora que você está me adorando, que você está me vendo, que você está contemplando a beleza da minha santidade, agora, sobe aqui. Nesse momento que você está cantando louvor, ele está falando para você, sobe aqui. Enquanto você está subindo, isso está lá também, em Cantares, capítulo 6, por ali. É aquela que vem encostada sobre o seu amado, subindo do deserto. Esse louvor é bíblico, tá? Por isso que eu gosto dele.
Enquanto ele está falando, vem, sobe aqui, entra na sala do trono, vem me adorar, entra no santo dos santos, que você já tem o meu sangue, agora você pede ousadia, eu estou te chamando, sobe aqui. Enquanto você está subindo, você está falando assim, eu te quero, Jesus. E você está vendo aí de longe, eu te quero. Quanto mais você fala, eu te quero, você vai se aproximando, você vai vendo ele mais de perto. Eu te quero, eu estou subindo, Jesus. Isso é adorar. Para isso, ó, tem que ter inteligência. Porque senão você pega aqui, ó, eu te quero, vou subindo e tal, não sei o que, buscar-me ele. Acabou, doeu o dedo, que dói com força e tal. E ó. E você não adorou. Você fez igual o povo que está lá no show sertanejo. Igualzinho. Porque você não tem inteligência. Porque quando, do jeito que a gente pensa, então você tem que ser inteligente para fazer isso. Enquanto você está aqui, ó, eu te quero, eu vou subindo, e ele está falando, ó, buscar-me, me acharei se buscar de todo o coração. Então, Jesus, eu vou bater, eu vou chamar, eu vou buscar até te encontrar. E por que ele está entrando nesse texto aqui no Novo Testamento? Tá, então ele estava só no velho. Por que ele está entrando aqui? Porque ele ainda não chegou, ele não entrou na sala do trono. Ele está subindo. E Jesus está falando, sobe aqui, vem me ver. Vem me ver. Então na hora de adorar, você tem que adorar do jeito que você pensa. Senão você simplesmente canta. Você está aqui, está passando a letra, você está cantando. Aí ele bate o dedo lá, muda a letra, você canta aqui também. Não. Você tem que viver o que você está cantando. Como que você vive? Do jeito que você pensa. Isso vou falar assim que isso é adoração. Isso é adoração, mas não é só isso adoração. Tem outras coisas que envolvem adoração. Mas isso aí é 99% da adoração. Então, teve gente que ficou aqui 12 horas ontem. Teve muito louvor que foi cantado. Louvores que a gente tem aí, que você conhece, que toca no rádio e tal. Foi muito louvor, cantou muito. O intuito desse momento de adoração, 12, 24, seja lá, contínuo, não é cantar louvores. É o Espírito Santo colocar cânticos novos nos nossos lábios. E vou contar um segredo, não tem novidade nenhuma num cântico novo. Cântico novo é isso aqui, ó. É você cantar a Bíblia. É você pegar a Bíblia e aplicar ela em situações. Ontem aqui, do nada, o Espírito Santo começou a dar um cântico, que foi um cântico intercessório. Você vê nos Salmos, cântico de glorificação, cântico de precação, cântico intercessório, cântico de ações de graça. Tem vários tipos de cântico. Ontem ele deu um cântico, para quem estava aqui, viu, na parte da manhã, sobre a guerra da Ucrânia. E eu fiquei até meio, hoje, até postei no status lá do WhatsApp, que eu soltei uma frase aqui, e é o que está acontecendo lá, eu não sabia. Está acontecendo um grande avivamento na Ucrânia. Milhares de pessoas estão se entregando a Cristo. Em meio à guerra, em meio ao medo, em meio ao desespero. Porque quando vem o medo, o desespero, aquela situação, só tem uma coisa que pode trazer paz para um coração. Chama-se esperança. E a Bíblia fala, Jesus é a nossa esperança. João ensina isso. Então, eles num momento ali terrível, tem uma igreja que está falando, tem esperança. Esperança não é a guerra acabar. Esperança não é você ter o que comer no final do dia. Esperança é Jesus Cristo, aquele que vai te dar a vida eterna. E tem milhares e milhares de pessoas se entregando a Jesus. Glória a Deus. Se eles morrerem ali em meio à guerra, vão direto para o céu. Se não morrer, eles vão ter que aprender a adorar, a servir a Cristo e obedecer. Que é o nosso caso. Então nós temos que aprender a adorar, servir a Cristo e obedecer. São coisas diferentes. Então, do jeito que você pensa você tem que começar a imaginar no momento da adoração. É difícil. É Madame Guyon que fala essa
mulher que era muito usada em curas. E ela dá um padrãozinho para você adorar a Deus. Então você adora com louvor, você adora orando, intercedendo com a mente, você adora orando em línguas, com cânticos espirituais. E tem uma forma lá que é muito interessante. No seu momento devocional, você fica em silêncio absoluto. Você não abre a boca para falar nada. É aquele negócio, é educação, né? Deus é um cara muito educado. Não faz nada por força nem violência. Então você vai ficar ali, pai, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fica falando. Ele está esperando você calar a boca, fechar o biquinho, que agora é a hora dele falar. Se você não ficar em silêncio, vai ser difícil ouvir ele. Muito difícil. Então, tem momento de falar, tem momento de calar. Está lá escrito em Eclesiastes 3. Ali está a forma de você adorar. Tem momento de guerra, tem momento de paz. Eclesiastes 3 você vai encaixar na oração, você vai encaixar na adoração, em tudo. Então, você tem um momento de orar, de falar, tem um momento de cantar, só que você tem um momento de calar na presença de Deus. Quando você cala, Ele fala. Então, eu falo, você tem um momento ali a sós com Deus, onde você vai. Não é para dormir, tá? Não é para dormir. Você não está falando nada. Só que assim, é quase impossível a sua mente parar. Se parar, acho que é porque você morreu. Porque até dormindo ela funciona. Até dormindo ela funciona. Mas você está ali. Nesse momento, na minha opinião, é o mais difícil da adoração. Por quê? Você tem que controlar 1 milhão de pensamentos que vai vir na sua mente. 1 milhão. E Deus fala através dos pensamentos, tá? É muito difícil você ouvir Deus falando com voz audível. Eu estou indo para 12 anos de crente. Eu ouvi 2 vezes Deus falando de voz audível comigo. E as 2 vezes ele foi inconveniente e me acordou. 2 vezes, só. Agora, através de pensamento, ele fala o tempo todo. Por isso que você tem que discernir os pensamentos. Porque o nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. Então, quando você está ali em silêncio total e absoluto, você está controlando a sua mente. Para você conseguir ouvir Deus, o que Ele está falando. Às vezes é nesse momento que Ele vai te dar uma visão. Que Ele vai criar uma imagem na sua cabeça. E às vezes essa imagem ela é escura. Parece que não tem forma, ela vai criando uma forma, e geralmente ela vai criando a forma de acordo com o pensamento que você está tendo no momento. Isso é uma visão. Não acha que você vai fechar o olho assim e vai ver assim a praia, céu, areia, a pessoa passando, tudo bonitinho, colorido, e não sei o quê. Não é muito assim não. Não é muito assim não, garanto. Então é algo que você vai ter que discernir na mente. Ela vai criando na mente. Tanto que você só vai ter alguma imagem na sua mente com o olho fechado, se você tiver pensamento. Se você não conseguir pensar, tiver algum problema mental, vai ser difícil. Então, quando você está ali em silêncio absoluto, você está brigando com a sua mente. Isso chama-se concentração. E o pessoal do outro lado, do ocultismo, eles treinam muito isso, mas com outro propósito. Isso aí eu já vi até em reportagem daquele jornal que passava de sexta-feira na Globo. Esqueci o nome agora. Toda sexta-feira tinha um jornal que vinha com um tema específico. Globo Repórter. Aí eles fizeram uma reportagem específica com isso. Específico. O que o pessoal faz? Eles são treinados para entrar num nível de concentração tão grande, controlar os pensamentos a ponto de eles conseguirem sair do corpo, em alma e espírito. Esqueci o nome que dá nesse troço também agora. Projeção astral, fazer projeção astral. Eles saem do corpo, ele consegue entrar na casa das pessoas. Ver, entender tudo que está lá. E alguns que são mais treinados conseguem fazer assim, ó. Você está dentro da casa, você está vendo o negócio mexer. Quem faz isso? Demônios ou pessoas que têm controle sobre a alma e o espírito, que é chamado de projeção astral, que é algo que está na Bíblia,
que era para os crentes fazer, mas os filhos do diabo fazem, e os crentes não. Então, quando você está ali se concentrando, qual é a forma correta de concentrar? A Bíblia ensina. Você precisa levar os seus pensamentos cativos a Cristo. Aonde está Cristo? Assentado à direita, com o corpo glorificado. Que roupa que ele está usando? Está lá em Apocalipse. Então, se você tem que pegar os seus pensamentos e levar cativo, o que é cativo? Cativo é preso. Preso só faz as coisas obrigados. Então, você tem que pegar os seus pensamentos e levar até a sala do trono, onde ele está. Por isso que eu falei que você tem que fechar o olho, você tem que imaginar ele lá. Ó, já fugiu aqui meu pensamento. Aí você vai ficar brigando com a sua natureza interior. Gálatas 5,17. Que a nossa carne briga contra o espírito. Então você está ali, ó, brigar é isso, você está lá em silêncio absoluto. Pegando os seus pensamentos e obrigando eles, levando eles cativos até a sala do trono. E ainda ele fala assim, ó, pensar em tudo que é bom, pensar em tudo que é do alto. Paulo ensina como que tem que fazer. Porque quando você chegar nesse momento, que você conseguir entrar na sala do trono, você está lá, agora você está ali concentrado, você está ali com ele. Está ali, seus pensamentos estão totalmente presos, obrigados, forçados a ele. Você está ali. É nesse momento que a sua oração vai ter uma eficácia que você nunca viu na vida. Você entrou, você está ali, concentrado. Aqui, ó, no seu coração e no seu pensamento, você fala, Jesus, cura essa enfermidade do meu corpo. Você está lá dentro da sala, com os seus pensamentos. Aí você já vai imaginando a enfermidade saindo do seu corpo. Quando você abrir o olho, você pode dar cambalhota que você está curado. Porque a Bíblia fala, todos que chegaram até Cristo foram curados e libertos. Todos. Aonde está Cristo? Está lá com o papai. Então se você conseguir chegar e entrar, você vai ser curado, vai ser liberto, porta vai abrir, sua vida vai mudar, você vai ganhar seus familiares. Vai acontecer milagre, prodígio e maravilha. Só que para isso você tem que pagar o preço de ficar quieto. Você tem que pagar o preço do Salmo 46. Deixa aí em João. Eu vou ler o texto, acho que só para encerrar. O que tem no Salmo 46? Se eu não errei o Salmo. Jesus, não é o Salmo 46, não. Eu errei. É o Salmo 46 também, mas não é exatamente esse que eu queria falar. É o Salmo do povo que quer casar. É o 40. É o 40? Acho que é o 40. Tem um lá que fala assim, esperei com paciência no Senhor. É o 40? É a minha versão que está horrível. Ó. 45? Então é a minha versão que é horrível. É, a minha 45 não é isso não. Então, é porque assim, eu não tenho muita paciência, aí Jesus, para me ajudar, nessa versão tirou a palavra paciência. Ele fala assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É, esperei com paciência no Senhor o texto. Então, se você entrar lá e esperar com paciência, ele vai te falar. Você vai ouvir ele falando. Vou ouvir a voz de muitas águas. Não, você vai ouvir um pensamento. É Deus falando com você. Só que para isso eu tenho que entrar e eu tenho que pagar o preço do Salmo 40. Eu tenho que esperar com paciência, ficar lá calado, quieto. E tem um pessoal que ensina que é nesse momento que você consegue acessar a unção que está sobre Jesus Cristo. Quando você está ali, você entra na presença dele, seus pensamentos estão nele, é só Jesus. Você conseguiu desligar desse mundo e está só Jesus, só Jesus, só Jesus. Pensando nele, esperando. Como você está subindo, você está se aproximando, está ali, daqui a pouco você encosta nele. Mulher do fluxo de sangue. Ele fala, eu sei que de mim saiu poder, virtude ou unção. Quando você encontrou, tocou,
a unção vem sobre você. Nessa hora, você sozinho, sem oração, sem louvor, sem alguém pôr as mãos, sem nada, você começa a arrepiar, você começa a tremer, você começa a sentir o seu corpo ardendo e queimando, porque você passou a ter contato com o poder que está sobre Jesus Cristo. Esse é violento. Imagina você sozinho do nada. Está lá quietinho, silêncio, calado. Daqui 40 minutos você começa a tremer assim do nada. Tal negócio vai. Que isso, Jesus? Poder de Deus. Você chegou perto. Encostou, sai virtude, sai poder e sai unção dele. É isso que a Bíblia fala também de você sugar mel da rocha. Está aqui, ó. Essa é a água que sai da rocha. Todo mundo tem acesso. A água vem, purifica, você não precisa lavar a cabeça, só tem que lavar o pé. Porque enquanto você estiver aqui na terra, você vai estar pecando. Então você tem que estar lavando o pé continuamente. Essa é a água que sai da rocha. Mas o mel que sai da rocha, você só consegue quando você entra ali no Santo dos Santos, está no trono, em silêncio total, esperando com paciência no Senhor, confiando, até que vai chegar no momento que você vai tocar nele. Tum! Quando você toca, você suga mel da rocha. É bem simples e muito difícil. Eu tenho um problema muito grande com isso. Por isso que eu cortei televisão, há muitos anos já. Por isso que eu faço de tudo para não assistir filme, principalmente super-herói. Né? Hoje eu evito ler coisas que não estão relacionadas com a Bíblia. Eu já li mais de 400 livros só na minha área. É lei, é norma que muda toda hora. Tem que ler jornal, tem que ver notícia de guerra, tem que ver não sei o que, bababá, porque a gente mexe com a área financeira, muda tudo, não sei o que e tal. Eu faço de tudo para não fazer isso. Mas você não está se estudando, se capacitando? Agora não. Porque eu quero tirar mel da rocha. Porque quando você fecha a cabeça, você para lá, tum, vem 800 milhões de coisas na sua cabeça. Você só vai conseguir pegar o mel se você conseguir se concentrar. Se concentrar, entrar, tum, começar a desfrutar, começar a ouvir o que ele tem para te falar. E às vezes você chega assim, Senhor, eu fiz isso 3 vezes, tá? Senhor, no meu pensamento, não é falando não, é para comprar a Kombi? Aí vinha aquela voz mansa, suave, delicada, falando, não. A 3ª vez, depois de alguns meses, Senhor, é para comprar a Kombi. Não. Porque a voz só vai ficar mansa mesmo quando ele falar assim, né? Você quer que, enquanto ele está falando, é voz... Foram 2 anos ele falando não. Só que você tem que esperar para ouvir o que ele tem para te falar. Para esperar, você tem que entrar na sala. E detalhe, por que eu falo do olho fechado? Vamos ver se eu acho, se essa versão ajuda. Salmo 139, deixa no João aí. Salmo 139. Por que eu falo que você tem que fechar o olho? Aqui no Salmo 139, tem um lugar aí que fala que Deus habita nas trevas. É um versículo aí que fala que ele habita nas trevas. Está em algum lugar. Acha aí. A minha versão é linda, mas eu acho que está aqui. Vamos ler um 11. Ele fala assim, ó. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. O salmista falando, tá? É o verso 11. Imagina você fechando os olhos. Aí, faz isso, você está no seu quarto, eu faço isso na sala de casa. Você está no seu quarto, apaga a luz, fecha a porta. Vai ficar o breu total, né? Escuridão total. Aí você fecha os olhos ainda para ajudar. Aí o salmista está falando, quando você fizer isso, entrar no quarto, tudo escuro, fechado, aí você vai falar, ó, as trevas com efeito me encobrirão, porque a ausência de luz é trevas. Fechou o olho, está no escuro, as trevas estão te cobrindo. Você não está vendo nada. E a luz ao redor de mim se fará noite. Ou seja, você vai apagar a luz, vai escurecer tudo. Beleza.
Verso 12. Aí ele fala assim: até as próprias trevas não te serão escuras. O salmista está falando para Deus. Ou seja, toda essa escuridão que está aqui ao meu redor, eu com os olhos fechados, para você não é escura, Senhor. E as trevas e a luz são a mesma coisa. Tem algum lugar falando que ele habita nas trevas. Mas é isso aí. Por quê? Porque quando você entrava lá no Santo dos Santos, que é o terceiro compartimento do tabernáculo de Moisés, ou é o terceiro local ali do templo de Salomão, quando você entrava lá, lá não tinha luz. Lá era um breu total. Lá o sumo sacerdote entrava com incensário para fazer fumaça, não tinha luz. Agora imagina você lá dentro, fazendo fumaça. Além de um ter luz, vai estar cheio de fumaça. Você enxerga alguma coisa na fumaça? Seu olho arde. Por que o olho arde? Ó, não sei se você já... eu já tive dentro de um lugar cheio de fumaça. Quando você está no lugar com fumaça, se você ficar com o olho aberto, o olho arde. Então o que você tem que fazer? Fechar os olhos. Então, para não correr o risco do sacerdote abrir os olhos diante da presença de Deus, ele enche de fumaça para ficar fechado. Mas pastor, mas como que vai fazer? Que se o cara encostar na arca, ele morre. Ué, é simples. Padrão. Ele fala lá, ó. Passou o véu, são 7 passos. Tum, 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 para. Se der o 8º, morre, encosta na arca. Fica ali com o incensário, orando, falando com Deus, no escuro, no breu. Como que faz para ele sair? Marcha ré, 7 passos para trás. Fez diferente, morre. Então você tem uma forma de você entrar na presença de Deus. E Ele está ali, em trevas. 2 Crônica 6:1 também fala isso aí, né? Ou é só lá que fala? Vai saber. 2 Crônica 6:1. 2 Crônica 6:1. Não. No meu é... Segunda? Não, segunda. Oxi. 2 Crônica 6:1. É? Não é não, pô. Então disse Salomão, é isso? O Senhor declarou que habitaria... em nuvens espessas. Aí está escrito o quê? Trevas. Pronto, aqui é nuvem espessa. 1 Reis também. É a mesma coisa, que ele repete Crônica e repete Reis. Então, ó, o Senhor declarou que habitaria em nuvens espessas. Onde que ele declarou isso? Está nos Salmos, em algum lugar. Davi, ele fala, eu entro ali, ó, luz e trevas para ele é a mesma coisa, porque ele habita em trevas. Então, para você, por isso que as visões são escuras. Às vezes elas abrem, mas a maioria das vezes ela é escura. Então, você precisa o quê? Entrar, pensar, imaginar. Você está chamando, quando você imagina, presta atenção nisso, hein? Você está chamando a existência aquilo que não existe. Jesus existe, mas você nunca viu ele na sala do trono, você nunca entrou lá? De verdade? O máximo que você pode fazer é entrar em espírito quando você for arrebatado e olhe lá se for. Então você chama a existência que aquilo que não existe. Você pensa porque do jeito que você pensa é, levando todos os seus pensamentos obrigado a Cristo para ele não roubar de você o momento da verdadeira adoração. Isso é adorar em espírito e em verdade. Você percebeu que para entrar nesse momento de adoração, você não precisa pular, bater palma, dar cambalhota, você não precisa gritar. Só de você estar em silêncio, concentrando, imaginando, entrando na sala do trono, falando com Ele, no seu coração, Ele vai falar com você, você vai sentir a unção, você vai receber resposta de oração, você vai receber direção para a sua vida, para o seu ministério. Você não precisa estar dando cambalhota, não precisa do entregador de pizza, da unção do aviãozinho, não sei o quê, da unção da academia que nós vimos lá em Minas, não precisa de nada disso. Acontece? Acontece. Criança faz de qualquer jeito, mas quando você é adulto e maduro, o negócio muda um pouquinho. Só que você tem que imaginar. Por isso que tem esse negócio de psicologia,
de um sei o quê, que fala do... Antigamente era a força do pensamento positivo. Agora a psicologia é um sei o quê, que eles chamam lá. Não muda, só muda os nomes. Ou seja, você tem que pensar positivo. Se você pensar que vai dar certo, ficar falando, vir na frente do espelho, vai dar certo, 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 deu certo. Pronto, é assim que funciona. Os caras estão usando um princípio bíblico do jeito que você pensa. Psicologia. Está usando a Bíblia, que Jesus é o maior psicólogo de todos os séculos. Então, para a gente adorar em espírito e em verdade, tem que ser com entendimento. Por que ele fala que tem, você precisa adorar em espírito. A adoração é espiritual e o espiritual foge dos padrões humanos. Por isso que é toda essa complicação que eu falei. É difícil você se concentrar. É difícil. Você está cantando aqui, e durante o louvor, você está na sua mente ouvindo Jesus falar, sobe aqui, vem me ver. Duvido que alguém imaginou isso na hora do louvor. Você está cantando. Mas aí Jesus está falando, sobe aqui. Vem me falar, eu te quero, eu estou subindo, Jesus, eu estou chegando aí, eu vou te dar um cheiro, eu vou te abraçar, vou te beijar. Tem que ser feito com entendimento, com inteligência. Por que tem que ser em espírito e em verdade? Sem isso aqui você não vai conseguir adorar Ele. Falei, é um texto de Jeremias, onde Jesus está falando, me busca. É um texto de Cantares que ele está falando, sobe aqui. É um outro texto que ele fala para Tomé, quem vê a mim vê o Pai, vem me ver. Aí depois tem um outro texto onde eu estou expressando que eu sou do meu amado é meu, eu te quero. Como aquela mulher que não encontrou ele, saiu pelas ruas e pelos valados procurando onde está o meu amado, eu te busco, lá em Cantares. Se não tiver conhecimento de Bíblia, você pode adorar em espírito, mas tem galera aí que adora o diabo em espírito. Não adora em verdade. A adoração em verdade só vem quando você tem conhecimento da Bíblia. É por isso que a hora que você vai fazer um cântico espontâneo, se você não tiver Bíblia, você vai ficar falando uma frase 500 vezes. E não sai. Agora, se você tiver Bíblia, se o seu coração estiver cheio da palavra, a sua boca não consegue conter o que está no seu coração. Você vai começar a cantar a palavra. E quando você canta a palavra, é um cântico profético. É diferente. Coisas sobrenaturais começam a acontecer quando tem um cântico profético. Então, do jeito que você pensa, Então, você tem que começar, na hora do louvor, imaginar. Ver Jesus entrar, está na frente dele. Jesus está aqui na minha frente. Aleluia. Vou cantar para ti agora, Jesus. Oh, glória. Porque o louvor é para ti. Por isso que eu falei para o Júnior, vão arrancar alguns louvores que não são louvor. Mas não é focado em adoração para Jesus. Tem um louvor que chama assim, você é especial. Já lembra disso aí? Você é especial? Você é especial. Quem é especial? Você está cantando para quem o louvor? Não é para Jesus não, é para a pessoa. Você está falando, você é especial. Ele fez, usou uma forma, jogou fora. Você é único. Você está cantando para quem? Para Jesus ou para o homem? É para o homem. O que é isso? Vou chamar de louvor evangelístico. É porque você quer alcançar uma pessoa que foi desprezada, que está lá jogada. Você é vaso. Não está sendo muito utilizado não, parece mais aqueles vasos do banheiro e tal, mas você precisa ser um vaso, né? Jesus te ama, vai, mas você está cantando para o homem. Para alcançar o coração do homem, não para alcançar o coração de Deus. Eu chamo isso de louvor evangelístico, vamos falar outra coisa, vamos dar outro nome. Só que nós estamos buscando alcançar o coração de Deus aqui, não dos homens. Se o homem quiser Deus, glória a Deus. Se o homem não quiser Deus, eu quero. E quanto mais nós buscamos alcançar o coração de Deus, mais pessoas vão ser atraídas para Deus. É o contrário, a gente quer
atrair as pessoas pelo humano, pelo emocional, tocando no coração dela. Você não vai atrair pessoa tocando no coração dela. Você vai atrair pessoa tocando no coração de Deus. Tem duas coisas que aconteceu que eu acho que muitas pessoas aqui participaram, mas não perceberam. Antes da pandemia, a gente fez o seminário dos Salmos de Asaf. Nós chegamos 9 horas da manhã na igreja e saímos 9 e pouco da noite. Foram 12 horas de Bíblia. Nós paramos para fazer o louvor na hora do culto, mais ou menos. Mas foi Bíblia, o dia inteiro de Bíblia. Teve comida para os famintos também. O dia inteiro de Bíblia. Depois nós continuamos ainda, que não tinha acabado. Ainda não acabei ainda, tem 2 salmos faltando. Nesse dia, sem fazer apelo, uma pessoa se entregou para Jesus Cristo. Você tem noção que a pessoa que não é crente, está desviada da igreja, fica 12 horas dentro da igreja, ouvindo Bíblia, e só pancada, que o pastor que pregou no dia gosta de dar pancada, e pancada, e pancada, chegar no final do culto, aceitar Jesus, vir para a igreja, ser batizado e estar na igreja até hoje? Com 12 horas. Aí ontem foi 12 horas de louvor. Só louvor. Teve palavra não, teve um negocinho que eu li aqui no final. 12 horas de louvor. Aí chega no final do culto doido e fala, eu quero voltar para Jesus. Você acha que eu me preocupei em tocar coração de homem ontem? Você acha que com 12 horas de palavra eu me preocupei com o que os outros iam pensar, achar, deixar de achar ou não? Não, quando você toca o coração de Deus, Deus toca o coração dos homens. E até o louvor que a gente canta é errado, porque a gente quer tocar o coração dos homens. Então a gente tem que começar a ter entendimento, precisamos começar a pensar. Para o mundo, para a psicologia, para a ciência, a mente não foi feita para pensar, ela foi feita para trabalhar com padrões. Para quem é de Jesus Cristo, a mente foi feita para pensar e para quebrar padrões humanos. O nosso padrão é padrão do céu. E o padrão do céu é loucura para os sábios dessa terra. E só para um falar que eu não li o texto, que o Lucas botou à toa, e no último dia, o grande dia da festa, solta aí o freeze. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê em Jesus Cristo? Sim? Está sentindo água pular dentro de você? Se não está, é porque você não crê. Pastor, ora, eu não sinto, tem uns doidos que caem no chão, treme, não sei o que, eu não sinto nada, eu sou a rocha. Não, presta atenção, a rocha é Cristo, hein? Aí você vai orar, eu sou a rocha. Vai ficar que nem eu com o cara lá, um cai. Não sou bobo. Pezinho para trás, pode orar. Não cai, mas nem se empurrar, estou aqui segurando. Você pode querer ser a rocha. Não, a Bíblia falou que vai saltar rios de água viva. Você tem que sentir. Se você crê em Jesus. Aí a hora que eu fui, isso era o apóstolo que estava lá na direção. Aí tinha um outro pastor no canto, um gordinho lá, baixinho e tal. Aí o Espírito Santo falou, vai nele. Aí eu fui nele, pastor, ora por mim. Ah, tá bom, filho, eu oro. O pé aqui, o outro ali, ó, tu cai para frente, um cai para trás. Porque começou a saltar. Então se você crê, fluirão rios. Presta atenção. Tem que fluir. Você tem que sentir, porque Jesus falou que vai acontecer. Pastor, eu nunca sentia, porque você é rocha, Pedro. Só que o significado do nome Pedro não é rocha, é fragmento, é um pedacinho da rocha. Quando você deixar de ser rocha, você vai começar a sentir as coisas de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Pronto, ó, eu li o texto. Eu sabia que estava em Salmo. Ah, esse eu vou ler. Eu sabia que estava em algum lugar lá em Salmo. Esse é o problema de você não decorar versículo. Tem 11 anos. 30 de junho nós vamos fechar 100 dias do propósito de Daniel. Eu vou fechar a 30ª leitura da Bíblia. Nunca me preocupei, nem vou me preocupar em decorar, muito menos saber em qual verso, versículo, capítulo que está. Porque o Espírito Santo te faz lembrar. 18. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens, ou espessas trevas, dos seus era o seu pavilhão. Aí está escrito o quê?
Fez das trevas o seu esconderijo